fazia um gol. E quando, o Brasil foi campeão, havia aquelas passeatas, havia aquelas carreatas, aquela alegria, fogos, rojões, uma festa, Para quem tomava era oportunidade, era um momento especial para encher a cara, um momento de se comemorar. Mas eu me lembro que em 2018, enquanto muita gente estava de olho, com seus olhos fixos no jogo de futebol, na Tailândia, em um vilarejo, o mundo também parou para assistir a tentativa de um resgate de 13 crianças. Quem lembram disso? De um time de futebol chamado Javalis Selvagens. É a terceira vez que eu assisto um documentário. Eu assisti uma do Netflix, assisti uma da Disney e assisti outra agora do Netflix, porque eu acho, na minha opinião, uma das histórias mais fantásticas de resgate, onde aconteceu verdadeiramente um milagre naquele lugar. Eu acompanhei pelos documentários, e cada documentário eu encontrava assim alguma coisa em que o outro não documentava. E esse aqui foi bem impressionante, porque eu vi ali um médico, ele era um SEALs da Marinha, do exército tailandês. Ele chegou ali para acompanhar e ele dava, pela sua experiência, relatório, dia após dia, o que possivelmente aquelas crianças estavam passando. Então, primeiro dia, preocupação dos pais. Segundo dia, preocupação, as autoridades já estavam locais, já estavam cientes. O governador foi chamado, montado o primeiro centro de operação. No terceiro dia foi chamado o exército para acompanhar aquela história e para começar a operação para resgatar aquelas crianças. E da boca do médico, ele ia relatando os dias. Terceiro dia, ainda eles não estão com fome, talvez ali um certo desconforto. O quarto dia, eles já estão com a barriga doendo pela fome. O quarto dia, eles já estão com dores de cabeça, náuseas. Possa ser que alguns estão com vômito, diarreia. No sexto dia, o seu corpo já está se alimentando dos seus músculos. No sétimo dia, eles já estão passando por delírios, por alucinações. E alguns possam ser que já estão à beira da morte. Oitavo dia já não há mais chance. 9 dias, vocês, tiveram até ali a possibilidade de interromper as operações por causa da chuva e avisar os familiares que não havia como, não tinham mais chance daquelas crianças sobreviver. No 10º dia, quando o mundo viu pela câmera do mergulhador que todas as crianças e até o treinador estavam vivos. Foi extraordinário, foi assim uma coisa, eu me emociono todas as vezes que eu assisto. As lágrimas, porque você acompanha também as famílias, você acompanha os pais, e no meio das histórias tem os filhos que brigaram com os pais que não valorizavam os filhos, e cada um ali dizendo, principalmente dos pais, o que eles iriam ser a partir daquele momento para a vida dos filhos. Até mesmo uma criança que saiu brigada com o pai e descobriu por causa das cartas que os pais enviaram que ele estava lá. É uma história assim, cada criança tinha uma história. E uma das coisas que os médicos, e principalmente
agentes da Marinha que ficaram lá cuidando deles, porque o resgate do último só aconteceu no 17º dia. Então, a partir do 10º até o 7º dia, ficaram 3 agentes dos CIOs, do Exército dos CIOs, da Marinha Especial, cuidando daquelas crianças dentro da caverna. E uma coisa que eles ficaram surpreendidos é a força que aquelas crianças tinham, que um adulto talvez não sobreviveria. E é um desses pontos que eu quero conversar com vocês hoje. A Bíblia diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo de número 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Diga amém. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: não sejam como crianças, levados de um lado para o outro, não sejam como meninos, ou seja, inconstantes. Sabe por que ele se refere a meninos? Porque toda criança, o seu desejo sempre é passageiro. Uma criança que ganha um brinquedo hoje, ele brinca com ele todos os dias, no máximo uma semana, porque logo ele esquece, o desejo dele é outro brinquedo. Então ele se envolve muito fácil por coisas, e essas coisas não se perpetuam. O desejo não se perpetua, até mesmo pode ser um brinquedo extraordinário, como um videogame, como uma bicicleta, até mesmo aí um carrinho de controle remoto. Isso são passageiros, porque as crianças, elas são inconstantes. Paulo está referindo e mandando uma carta para uma igreja que está se comportando como criança, porque os seus valores, o seu propósito são inconstantes. Eles eram levados pelos ensinos errados, pelas falsas doutrinas, e eles não estavam sendo fundamentados na verdade que era Jesus Cristo. Eu um dia comentei, porque quando eu vi uma notícia, eu achei um absurdo. E quando você imagina e pensa que o homem não pode piorar, pode ter a certeza que ele vai te surpreender. Eu tenho certeza que você já viu, mas se você não tem noção, existe uma comunidade chamada lá nos Estados Unidos Adult Baby Keeper Lover. É alguma coisa assim. Traduzindo, significa uma comunidade que literalmente significa amantes de fraldas para bebês adultos. E tem gente que está ficando rico com isso. Sabe fazendo o quê? Vendendo roupas infantis para adultos, personalizando roupas de criança para adultos. Essa comunidade, eles usam fraldas. Essa comunidade chupa chupeta. Essa comunidade bebe mamadeira. E brinca dizendo assim: papai, me dá pepeta. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que as atitudes de quem usa fralda e chupa chupeta chega dentro da nossa casa, chega na nossa vida. E aí sabe o que acontece? A gente está tomando atitudes de criança, atitudes de meninos, por um motivo: falta fundamento, falta base, falta alicerce.
falta um construtor, falta o arquiteto, falta a maturidade, falta ouvir a palavra de Deus, e não somente sermos ouvintes, mas também praticantes dela. E aí, algo tem me surpreendido, porque isso pode acontecer lá fora, essa comunidade pode acontecer lá fora, mas é inaceitável ela acontecer e ter as mesmas características dessa comunidade na nossa vida. Isso tem que ser inegociável, isso tem que ser inaceitável. Pessoas, elas estão tomando atitudes e elas estão se movendo em certas circunstâncias. E quando a gente vai perceber, e quando a gente vai ver, elas começam a tomar as decisões, mas elas não têm fundamentos. Elas não têm Bíblia, elas não têm palavra de Deus. Eles não encontram na palavra uma resposta. Tem gente que tem anos sendo alimentado, anos sendo ensinado, anos sendo ministrado, sendo acompanhado. E aí, quando de repente se pega em uma crise, onde a crise não encontra fundamentos, não encontra soluções. Eu quero dizer algo para você, a Bíblia é a resposta para toda crise que a gente passa, a palavra de Deus continua sendo o nosso alicerce, para que no dia mau a gente saiba onde a gente vai pisar, porque é ela que nos sustenta. Não, vamos lá, cadê aquele povo que estava adorando? Não, levanta a sua mão, diz assim, amém, eu creio nessa palavra, eu creio que a Bíblia é o meu fundamento. Sangue de Jesus, está vendo? Falta até ânimo para você levantar a sua mão, para você celebrar a Deus. Vamos lá, vou fazer uma cara de mais feliz agora, vou melhorar, porque às vezes é o pregador, né? Vamos lá, Giovana, vamos me ajudar? Vou falar palavras bonitas agora. É isso que a nossa alma gosta de ouvir. Amém? Verdade. Eu quero pontuar algumas coisas. E vai ser bênção. Quem quer receber uma bênção? Quem quer receber um milagre da parte de Deus? Quem quer receber uma palavra e essa palavra, ela tem poder para mudar a nossa vida? Aleluia! Fala assim comigo, levante a sua mão. Eu vou ajudar vocês. Levante assim a sua mão direita. Fala assim, a minha geografia tem promessas. Essa minha geografia tem fundamentos. Deus me deu. E se Deus me deu, eu vou cuidar. Eu vou investir, eu vou dar atenção, porque ela é minha, Deus me deu, eu vou lutar por ela. Agora faz assim, a minha vida, Deus me deu, pertence a Ele. Você pode aplaudir o Senhor? Se é minha, eu não posso perder, então toda atenção, então, escute algo, toda nação que perdeu o território, é porque perdeu uma guerra. Toda nação que antigamente lutava, e até nos dias de hoje, como a Rússia e a Ucrânia, uma luta por causa de território. Toda nação que perdeu seu território é porque perdeu uma guerra.
e é minha. Eu preciso cuidar. Se Deus me deu uma promessa, eu preciso cuidar dessa promessa, eu preciso dar atenção. Todo território que não é construído sobre fundamentos é porque tem um corrupto desviando os recursos. Então a gente não pode ser o ladrão desses recursos, que nós precisamos investir na nossa vida, na nossa casa. Deus nos dá recursos, Deus nos deu territórios, Deus nos deu geografia. A sua vida é uma geografia que Deus nos deu e pertence a Ele, e precisamos cuidar da nossa vida. Você valoriza o seu filho, você valoriza a sua esposa, você valoriza o seu marido, você valoriza o seu pai, você valoriza a sua mãe, mas você não dá a autovalorização que Deus deu para você. E especialmente olhou para você e Ele valorizou você, Ele colocou um valor em você, então você pertence a Ele, você tem um valor. A gente não cuida da gente, do nosso bem-estar, nossa saúde emocional, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Oh meu Deus, é verão. Quem gosta do verão aqui, levanta a mão. No verão, o que a gente gosta? Praia, pode rio. Piaçumi, Itavaí. Vamos cuidar da nossa alma. Eu cuidei da minha, comprei lá um arco e flecha moderno. Eu vou dar tiro no peixe. Olhava assim para o fundo do mar, procurando peixe, assim, sem barulho de nada. Descanso e refrigério para minha alma, para minha mente, algo que eu gosto. Você não pode se tornar um corrupto. Oh meu Deus, você não pode se tornar um Lula da vida. Diz misericórdia. Não pode ter uma estrela com número 13, escrito PT, tatuado na sua mente. A gente se tornou corrupto na nossa própria vida. A gente não nos valoriza, a gente perdeu o gosto da vida, o sentido da vida. Sabe por quê? Por um momento, ou por um motivo. Falta os fundamentos da palavra de Deus, que dá a identidade de quem eu sou. E a Bíblia vai dizer que você não é um vencedor, nele você se tornou mais do que vencedor. Um dia mau não vai definir a sua história, porque o construtor da nossa história é Deus, e a história que Deus construiu e já definiu na nossa vida não é uma história de fracasso, não é uma história de derrota, é uma história de vitória, e nele, fundamentados nele, na sua palavra, nos tornamos nele mais do que vencedor. Então já não me garante de eu não andar de cabeça baixa. A Bíblia vai dizer que nós fomos comprados por um alto preço, não foi preço de ouro e nem prata. Então isso já me dá um fundamento que eu tenho valor, que em mim carrega uma riqueza. O meu marido às vezes não enxerga essa riqueza em mim, a minha esposa às vezes não enxerga essa riqueza em mim, mas Deus do alto olhou para mim e encontrou algo que só Ele consegue ver. Então já me dá o respaldo de eu andar de cabeça erguida, de saber que nada e nem ninguém pode me separar do amor que é encontrado exclusivamente nele. Isso é o que me dá fundamentos. Então são mais fundamentos para uma vida vitoriosa do que uma vida de fracasso e pensar todas as vezes em desistir. A criança,
Elas desistem fácil. Elas encontram uma fraqueza, eles encontram, você já percebeu, criança, quando não consegue algo, eles quebram, eles jogam, eles deixam de lado. Mas Deus nos ensinou a sermos persistentes, perseguir, avançar. Porque Ele nos deu os fundamentos. Quem está entendendo? Ele é, a Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 11, versículo 9. Hebreus 11, 9 e o 10. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice ou o artista, ou o especializado em determinado ramo, ele é construtor, e esse construtor é Deus. Então Abraão esperava uma cidade, esperava uma terra, onde essa terra, a terra da promessa, quem era o artífice, quem era o construtor, era Deus. Então, pela fé, Abraão esperou nele. Então, Ele é o nosso construtor. Deixa eu dizer algo para você. No passado tem pessoas que nos usou, tem pessoas que abusou da nossa vida, abusou da nossa bondade, nos usou. Eu conheço gente aqui que foi usado. Tem pessoas aqui que foi usados para ter coisas, tem pessoas aqui que foi usados por outros para conseguir as coisas. Tem pessoas aqui que trabalhou, mandou dinheiro para o Brasil, e as pessoas usaram todo o seu investimento do suor do rosto. Tem pessoas que foram roubadas, tem pessoas que foram assaltadas, não somente em dinheiro, em coisas, roubadas na sua infância, roubadas no seu emocional, foram abusadas. E aí eu descobri que nós temos um construtor. Ele não nos usa no sentido de tirar proveito de quem nós somos. Pelo contrário, Ele é o construtor que está fazendo na nossa vida uma obra extraordinária, e o que Jesus fará em você, na sua geografia, será lindo, e as pessoas, quando olhar a obra que Deus está fazendo em você, vão ficar surpreendidos, e quando eles forem atrás de você e perguntar: ô Moisés, mas o que aconteceu com você? Por que você está assim? Está alegre? Cara, nada e mais ninguém tira a sua paz. O que está acontecendo? Você vai dizer: o construtor, o dono dessa obra é Jesus. E o que Ele fará na sua vida será extraordinário. Se fosse você, eu fazia coisa melhor. Eu fazia algo, porque quem te olha e quem olhar para você verá a obra extraordinária que você está sendo construído. Quem crê? Diz assim: eu creio. Ele é o construtor. Jesus, Ele é especialista em construir pessoas. Ele é um verdadeiro artista, e você é a obra-prima mais linda que Ele está construindo. A Bíblia vai dizer assim em Provérbios 24, versículo 3: com a sabedoria. E em Provérbios, sabedoria é a palavra dada a Jesus. Todas as vezes que no livro de Provérbios você encontrar a palavra sabedoria, traduz ela para Jesus. Com Jesus se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias preciosas e
deleitáveis, todos os bens preciosos e agradáveis. Então, em Jesus se encherão, em Jesus seremos edificados, em Jesus a nossa casa será edificada, e a Bíblia vai dizer que você será inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente, porque se com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma, você será inteligente para todos os momentos, firmar sua vida e a sua casa nos alicerces que o construtor é Deus, e esse construtor, ele não é corrupto, ele não vai parar a obra, ele não vai parar a obra. Você não vai ver em nenhum momento Deus interditando obra, porque Ele não é corrupto. Ele é o maior investidor. Ele está investindo na sua vida. Ele está construindo a sua vida. Glória a Deus. Levante a sua mão. Fala assim comigo. O território está ocupado, porque toda a geografia tem um dono. Esse dono é Jesus. Olha só, o morador é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Nós não fazemos parte de um movimento sem terra. Né, Harumi? Fala assim, vermelho é de Deus. É o sangue de Jesus. PT que tomou posse daquilo que não pertence. Você sabe o que está acontecendo? A CPMI do MST. É um bando de gente tem o que fazer e adentra em lugares que tem um dono. MST é um bando de gente que não tem o que fazer. E o propósito é adentrar em lugares privados, em lugares que tem um dono. Eu tenho um dono. O território pertence a um dono. Não existe território de ninguém. Todo território pertence a alguém. Todo território tem um dono. Fui na casa do Fábio sexta-feira. E aí eu fui ver lá um quadro. Cara, eu achei uma foto do Fábio parecendo os Bosozoku. Japonês assim, de olho fechado, puxado assim, ó. Aí a cara dele assim, parecendo de furioso. Aí do lado, bem do lado da foto, tinha um assim, camiseta branca, assim, com os botões meio abertos, mostrando assim o seu peitoral. E junto dentro, e do lado dele assim, do lado, a Dani. Bem jovens. Aí eu postei na internet, postei lá na minha rede social, quem viu? Então tem umas pessoas que viram. E aí a Megumi viu e comentou. E ela fez um comentário bem legal. Ela falou assim, olha, o irmão Fábio, ele é uma bênção. Ele foi uma das pessoas que me consolidou na fé quando eu cheguei. Você sabia que você é responsável, sem mesmo saber, que alguém está olhando para você, olhando quem você é, olhando a obra que Jesus está fazendo em você, e tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem pregado, tudo aquilo que você tem servido, a excelência,
o amor que as pessoas estão vendo em você faz com que elas sejam fundamentadas naquilo de princípio que você tem vivido. Ai, pastor, mas eu sou assim? Só você que não sabe. Você sabia que a Megumi olhou para você e naquela época viu em você um homem de Deus e alguém que consolidou na fé? Quando eu cheguei, eu conheço pessoas. Tinha um irmão, eu vou falar o nome dele, Fábio. Tá vendo? É de Fábio. Ele servia com toda a intensidade, chamava ele de Fabinho. Esse varão que a gente fala é por causa dele. Ele que, ô varão, ele que falava. Foi falando e foi deixando uma marca. Só que o que aconteceu? Ele não sabe disso. Mas era alguém que eu via, na intensidade que ele servia, me fundamentava no seu exemplo, no seu modelo, no seu testemunho. Eu quero servir como ele. Eu quero estar em tudo que ele está. Eu também quero estar ali na introdução. Eu também quero estar aqui servindo. Eu quero abrir a porta. Eu quero ajudar no estacionamento. Eu quero ajudar na cantina. Eu quero ajudar. Eu quero servir. Só que o que aconteceu? Desviou. Não está. Sabe o que é lamentável? Ele tinha um testemunho parecido com o meu, comigo, com o meu, no sentido que ele também venceu as drogas. Então a história dele, eu vi a minha história e eu vi nele o testemunho que me fundamentou. Porque era alguém que amava Jesus. Eu vi ele abrindo culto, eu vi ele ministrando oferta, eu vi ele orando e ele orava com intensidade. Só que um dia o MST bateu na porta. Lucas capítulo 11, versículo 24, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, achava-se vazia e adornada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitaram ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Desde o dia, agora escute algo, desde o dia, o território da nossa vida, ele foi alcançado. Lá no pré-encontro, ele foi um processo de limpeza. Lá no encontro foi um processo de limpeza. Lá no pós-encontro foi um processo de limpeza. E a nossa casa estava sendo ornada, porque agora ela pertence a um dono. Verdade ou mentira? A quem pertence esse território? O Espírito Santo. Desde o dia que o Espírito Santo entrou nesse território, entrou nessa casa, a cada dia esse território tem sido ampliado. Deus tem ampliado você. Ele tem limpado a nossa vida, tem nos libertado. E sabe qual é a boa nova? É que esse dono, ele não vende. Do dia que esse território foi comprado, o dono não vende. Então, se até mesmo o MST tentar invadir, bater na porta, meu Deus, esse território pertence a um dono e ele vai lutar todos os dias. Como assim ele lutou? Deus não vende a casa, Deus não aluga a casa, Deus não negocia a casa e Deus não empresta a casa, porque essa casa tem um dono e esse dono é Jesus. Aleluia! Você pertence. Não permita então
ser invadido por tudo aquilo que quer causar destruição na sua vida. Não queira ser invadido. Não permita ser invadido no território que Deus habita. Sabe o que acontece? Todas as vezes que você desiste, alguém encontra a casa vazia. E cada vez vai ficando pior. De um estágio, vai para 8. Seja fundamentado. Sabe quantas vezes eu me desviei do caminho? Nunca. Nunca. Foi fácil? Não foi. Não é fácil. Mas eu sei quem comprou, eu sei quem habita nesse território. E eu sei que ele não está alugando, não está vendendo. Levante a sua mão. Fala assim: a minha geografia tem fundamentos. O meu território, por ter fundamentos, ele tem milagres. O lugar mais propício, o lugar mais favorável para o milagre de Deus é a nossa casa. A Bíblia diz assim: meus irmãos, tendo grande alegria, quando submetidos a diversas provações, sabendo que a prova da nossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, para que sejais perfeitos e completos, sem que haja falta alguma. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, toda a geografia que Jesus é convidado, não tem falta de nada. Aonde foi o primeiro milagre? Foi numa família, foi numa casa. Aquela casa era um território, aquela casa era uma geografia, aquele casamento era um lugar. Faltou alegria, mas Jesus foi convidado. Ou seja, todo território que Jesus é o convidado, não tem falta de nada. Sabe por quê? Em nele e por ele são todas as coisas, e nele está a nossa alegria, nele está a nossa provisão, nele está o suprimento de todas as nossas necessidades que nós encontramos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, Salmos 1:3, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto e no seu tempo as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você é essa árvore plantado junto a ribeiros de águas, e você dará o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto você fizer, você vai prosperar, porque a prosperidade habita em você. Você é esse território da prosperidade. Provérbios capítulo 8, eu vou terminar aqui. Eu estava com ele, e era o meu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me com
em todo tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcançando o favor do Senhor. Feche o seu caderno. Sua Bíblia, sua caneta, se quiser colocar embaixo da cadeira, você ficar com as mãos livres. Ele era o arquiteto. A Bíblia vai dizer que esse arquiteto, Jesus, estava desde o princípio com Deus. Provérbios está dizendo que Jesus te alegrava todos os dias. Ele é quem nos sustenta. Ele é o que nos edifica. Olhe para mim. O momento ruim da nossa vida não pode nos desestabilizar. Uma crise não é motivo para a gente abandonar a construção. Eu estava sendo discipulado com os homens e conversando com eles, a responsabilidade que eles carregam. E aí, meu filho, o discipulado, ele faz parte da nossa construção. Quem não permite, quem não quer ser discipulado, não permite ser construído. A gente tem fundamentos. A gente tem um alicerce. A nossa fé está nele. Esse dia eu ouvi algo que eu achei muito interessante. Quando Jesus dá uma ordem para eles atravessarem o mar, atravessarem lá o Mar da Galileia, o Lago da Galileia, e quando eles estavam no meio do lago, houve uma tempestade. Na tempestade tinha vento, na tempestade tinha onda, na tempestade tinha chuva, na tempestade talvez tinha raio. Como semana passada, meu Deus, cada raio que descia dos céus eu escutava a voz do Senhor, porque a sua voz é como de trovão. Eu falei, rapaz, Deus está irado com esse povo. Ou Deus está falando forte com a gente. Na tempestade tinha chuva, tinha vento, tinha onda, tinha vento. Tudo era real. O vento era real, a chuva era real, a onda era real, o mar era real, o barco que estava afundando era real. E quando Jesus aparece, para ele Jesus era como? Não faça de Jesus um fantasma nos seus dias difíceis. Não faça Jesus um fantasma no dia da sua aprovação, sabe por quê? Vai haver uma mão estendida para te socorrer. Vai haver uma mão estendida para te levantar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vou terminar.
Escute algo. Fica de olho para mim, tá, Sayuri? Olhando para mim. O dia mau está aí. O deserto está aí. O que vai te sustentar? É o princípio da qual você carrega. De alguns dias para cá, eu tenho conversado com discípulos, eu tenho visto, eu tenho acompanhado. Em um momento a pessoa joga a palavra, joga a vida, joga o propósito, joga as promessas. Parece que tudo aquilo que foi construído em cima de areia. Não, meu filho, Deus te edificou em um lugar firme. Deus te colocou em fundamentos que a crise não pode te remover, que o dia mau não pode te matar, que o deserto não é o seu cemitério, que a doença e a enfermidade não é o seu fim. Nada em que eu e você está vivendo fala sobre o final da nossa história, mas fala de um momento em que Deus está nos construindo, e o que nele nós estamos sendo construindo não é um deserto. Quando as pessoas vão para Dubai, eu vou ter o privilégio de ir para lá. Quando eles pegam um voo e eles olham só deserto, de repente eles chegam no oásis. O deserto não é a realidade daquilo que os espera. Existe uma terra prometida, existe uma promessa na sua vida. O deserto não é o final dela. A doença não vai ser o final dela. A crise financeira não vai ser o estado da qual a gente vai viver, porque a gente vai ser muito próspero nessa nação, a gente vai ser muito rico nessa nação, e não vai faltar nada na nossa vida. Sabe qual é o chamado de Deus hoje para mim e para você? Pegue de volta aquilo que te sustentava. As suas palavras na crise. Você viu que a gente planeja, a gente sonha. A gente sonha com família unida, a gente sonha em conquistar. Eu tenho um sonho de ir para Israel. Eu tenho um sonho de fazer algo, e quando esse sonho está prestes para realizar, na crise, você aborta, você joga. Deus hoje quer ministrar o seu coração, porque Ele quer te resgatar. Ele quer te colocar no centro da vontade dEle, aonde o centro da vontade dEle é o alicerce aonde a gente é fundamentado. Quantos querem? Levante a sua mão, feche os seus olhos. Você que jogou, você que anulou, você que tem passado, hoje Deus quer encontrar você. Hoje Deus quer encontrar aonde você parou, quer te encontrar onde você desistiu. Ele quer te encontrar. Deus vai expulsar tudo aquilo que veio para nos impedir a obra que é dele. Deus vai colocar para fora, vai expulsar tudo aquilo que invadiu a obra que é dele e pertence a dele, porque nenhuma corrupção vai nos assaltar e fazer com que nós